Boa tarde a todos. Meu nome é Fabiano, eu sou voluntário e pesquisador da Associação da Programação Existencial, a Apex. Hoje nós vamos conversar sobre a questão da autopesquisa, né, e a sua relação com a programação existencial. A qualquer momento, a pessoa, se estiver com alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, eu coloco aqui, por favor, me coloque no chat para ser mais exato. Eu tento, na medida do possível, colocar e responder as dúvidas. Como todo evento da Conscienciologia, geralmente nós tratamos a respeito do princípio da descrença. O que ele vem a ser? É uma condição onde a gente pede para que a pessoa não acredite em nada, nem mesmo no que for dito nesta webconference. Procure a experimentar, procure ter as suas próprias experiências. Isso porque é com base nas autoexperimentações que nós chegamos às nossas conclusões e também nós conseguimos ter uma avaliação do assunto de forma mais prática. O que vem a ser a nossa patrocinadora de hoje, que é a Associação da Programação Existencial, Apex, ela é uma associação internacional, é uma instituição que nós chamamos de conscienciocêntrica, né? Não possui fins lucrativos, ela é baseada no voluntariado, não possui conotação mística, religiosa ou qualquer tipo de político partidário. A finalidade é simplesmente a pesquisa e a educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal a partir do que nós chamamos de o paradigma consciencial. Caso a pessoa esteja em dúvida do que vem a ser exatamente o paradigma consciencial, eu peço a gentileza que verifique no canal da Programação Existencial dentro do YouTube. Existem várias palestras falando a respeito do paradigma consciencial. Eu já vou partir do princípio que a pessoa já tem uma noção do paradigma consciencial, já sabe o que é. Tá? Caso a pessoa não tenha, que estiver olhando esse vídeo e não tenha essa noção, eu peço para que pare e verifique. Tá? O objetivo da palestra é apresentar a base ou as bases da autopesquisa e como ela fica em relação ao contexto da programação existencial. E o principal ponto é procurar abordar os aspectos intra- e extraconscienciais para que a pessoa possa chegar a concluir a sua programação de vida ou a sua programação existencial. O que vem a ser exatamente Proexis, né? Proexis é exatamente o encontro dessas duas palavras, né, onde nós temos o PRO, né, o Pro de programação, somado ao EX e IS, né, da existencial. Essa contração dessas duas palavras deu o que nós chamamos de programação existencial Proexis, né? É um planejamento que ocorre que a consciência, para ser mais exato, idealiza, antes de renascer nesta condição biológica, nessa condição intrafísica. Então, é importante observar que a programação existencial ela é efetuada antes da existência atual, antes da ressoma atual, ou seja, antes do momento em que nós recebemos esse corpo biológico, né, no qual se manifesta nessa dimensão. Então, essa programação existencial ela é feita com base em uma série de condições durante a existência, né, da consciência fora, né, de uma condição biológica ou nessa condição intrafísica. Nós chamamos de condição extrafísica, durante um momento onde a pessoa se encontra no que nós chamamos de um curso intermissivo. Esse curso intermissivo, se nós fôssemos fazer uma idealização grosseira, seria como se fosse uma faculdade onde nós temos acesso a vários professores, que nós chamamos também de consciências, e essas consciências, com toda a condição evolutiva que elas apresentam, elas têm condições de poder ajudar aquela consciência que está montando a sua própria programação de vida para a próxima existência. E isso é importante observar, que essa programação existencial, ela é feita pela própria consciência, ela não é dada para a consciência, olha, essa aqui vai ser a tua planilha de vida, e a tua planilha de vida vai ser exatamente isso aqui, não, muito pelo contrário. A consciência, né, ela idealiza essa programação, né, para a sua próxima existência. Então é importante observar exatamente esse ponto, né, não é uma coisa dada, é uma coisa autoimposta.
A programação existencial, ou a Proexis, ela se coloca para a consciência como sendo uma estratégia evolutiva. Tá? Ela é uma maneira que a consciência tem de alcançar determinadas metas que são, obviamente, autoimpostas, né? Antes desta atual existência física, antes do renascimento biológico, não digo, mas antes do renascimento neste corpo biológico. Sempre lembrando, né, que o veículo biológico ele é tão somente um veículo de manifestação nesta existência, ou nesta condição intraconsciencial, é nessa condição da vida física, para ser mais exato, né? O que vem a ser exatamente a questão da autopesquisa ou a autopesquisologia? Né? A autopesquisologia ela é toda uma ciência estruturada e baseada em estudos e pesquisas onde a consciência se utiliza dela ou do seu próprio laboratório consciencial ou do seu próprio laboratório e emprega todas as condições ou todos os instrumentos pesquisísticos que ela dispõe e que ela tem condições de auferir com base no seu micro-universo consciencial. Isso porque é importante observar que a autopesquisa ela é própria e específica. Eu não faço autopesquisa para o outro. A autopesquisa ela é feita da consciência para a própria consciência. Ou seja, eu tenho uma série de elementos, essa série de elementos eu vou utilizar eles como se fosse um laboratório, e que nós chamamos de LabCon pessoal, né, ou laboratório consciencial pessoal, e a partir disso eu consigo avaliar e ter condições de poder me pesquisar e, por consequência, auferir uma série de outros dados que vão servir de elementos para outras pesquisas ou autopesquisas. Esse talvez no início tenha ainda ficado um pouco ainda no ar a ideia, mas eu vou dar mais exemplos a respeito dessa questão, tá? Esse primeiro início, né, é o que se encontra no verbete autopesquisologia. Os verbetes nós podemos encontrar diretamente na página da Enciclopédia da Conscienciologia, onde possui N verbetes. Essa pesquisa, essa web conference, ela foi baseada exatamente em alguns verbetes. No final eu vou colocar exatamente cada um deles e vou explicar quais eu utilizei para poder fazer essa web conference. Quais são os pilares que a gente pode observar hoje em dia em relação à autopesquisologia ou autopesquisa, né? O primeiro pilar, obviamente, é o próprio paradigma consciencial. Isso porque fazer pesquisa ou pesquisar a consciência sem ter a condição do paradigma consciencial se torna uma coisa muito enfadonha. Não há como fazer uma pesquisa da consciência sem ferramentas específicas. Algumas ferramentas, o que pode ser passado, para ser mais exato, é a observação desse paradigma consciencial. O paradigma é sempre as lentes às quais nós observamos os problemas, ou pelos quais a gente consegue observar o problema. Um outro pilar da autopesquisa é o princípio da descrença. Eu acabei de explicar há pouco tempo atrás, que era a questão de não acreditar em nada, né, e tenha suas próprias experiências. E, obviamente, que o outro pilar, obviamente, é a autopesquisologia. É fato, exatamente, eu procurei abordar esses três principais, porque utilizei isso em algumas das minhas autopesquisas, né, ou, para ser mais exato, no que eu consegui observar, eu procurei observar dessa forma, nesses três pontos exatos. O que me motivou, no caso, a fazer a autopesquisa? Né? O que seria, por exemplo, os motivadores para que a gente possa se autopesquisar? É importante sempre observar, pessoal, que nós temos que ter alguns elementos, né, de motivação, porque sem isso não há como fazer nada. Então, por exemplo, ter a ideia ou ter o interesse de se autoconhecer, de ter condições de poder saber quem é a própria consciência, né, é um dos principais motivadores que impele uma pessoa a fazer a sua autopesquisa. Então, o autoconhecimento, que é aquela ideia onde nós temos a condição de nos observarmos ou de nós termos dados para que a gente possa saber quem exatamente é, né? Esses são talvez um dos principais motivadores.
Outra ideia em relação à autopesquisologia é a questão de procurar nos evoluir mais rápido. É interessante a gente observar que sempre que se observa um investimento maior em autopesquisa, é sempre necessário que a gente possa ter digamos assim, um norte, né? Que é o seguinte: em que momento, ou para ser mais exato, aonde eu pretendo chegar, né? Se eu pretendo chegar em determinado ponto, tá? E eu pretendo, por exemplo, chegar a esse ponto de uma forma mais rápida, em primeiro lugar, eu vou ter que ter um investimento. Tá? Então, um dos motivadores para a autopesquisa é a evolução consciencial, a autoevolução de uma forma mais rápida. É importante a gente observar que esse mais rápido não quer dizer que a gente não vá cumprir determinadas etapas. Tá? Em termos de autopesquisa, a maior parte das vezes nós iniciamos a autopesquisa em um determinado elemento, e esse elemento ele é tão grande, tá, que ao momento em que nós começamos a nos observar, nós começamos a destrinchar esses elementos, a gente chega à conclusão de que ele é muito grande, certo? Então, assim, essas etapas, elas são necessárias. Não quer dizer também, obviamente, que a pessoa estacionou, muito pelo contrário, tá? Que é exatamente o que eu estava abordando a respeito dos nós górdios conscienciais. Né? Às vezes, determinado problema, determinada entrave consciencial, né, que nós colocamos como sendo um nó górdio, né, ele pode causar, digamos assim, um certo delay em relação à autopesquisa. E, novamente, quero colocar, não quer dizer que a consciência esteja parada no decorrer da sua autopesquisa. Só para poder lembrar que a ideia do nó górdio, ela vem exatamente da ideia de Alexandre o Grande, onde existia um nó que dizia-se que ele que não poderia ser desatado, ele simplesmente pega e rompe aquele nó com uma espada e desata ele, entende? Apenas uma ideia. Bom, um outro motivador é a ideia de livrar-se das autonomimeses dispensáveis. A maior parte da vida, e no decorrer das nossas vidas, a gente tem determinadas atitudes, e essas determinadas atitudes, elas revelam que nós estamos mimetizando determinadas condições de outras existências. Tá? O que seria exatamente essa ideia de mimetizar? Quer dizer copiar, né? E essas automimeses, elas podem ser, em alguns casos, muito problemáticas em termos evolutivos. Por quê? Porque isso continua travando a consciência nessa determinada existência, fazendo as mesmas coisas, ou as mesmas, às vezes cometendo os mesmos erros de existências anteriores. Essas automimeses, né, essa mimetização de características de outras vidas, elas se tornam dispensáveis. Entretanto, é bom colocar a questão de que existem automimeses positivas. Uma parte das vezes, mimetizar uma condição de uma outra existência, onde a pessoa foi muito profícua em termos de estudo, é uma atitude bem interessante, né? É uma ideia ou uma automimese bem interessante no decorrer da existência. Um fator que eu acho importantíssimo, e ele é mais quase que um fator de resultados em relação à autopesquisa, é a questão da recuperação de cons. Tá? A recuperação de cons, ou para ser mais exato, os cons, são as unidades de lucidez que a consciência possui, aonde, se nós formos situar em termos de valores, enquanto a consciência não está nesse corpo biológico, enquanto ela não ressomou, não adquiriu um corpo biológico, não nasceu novamente, ela possui 100% de unidades de lucidez. Essas unidades de lucidez que nós chamamos de cons, elas dão, digamos assim, a condição da consciência de, digamos assim, o máximo que ela possui naquela evolução, ou na evolução dela pessoal. Quando a pessoa ressoma, ela perde, né, boa parte dessas unidades de lucidez, esses cons. Então, isso faz com que a pessoa fique razoavelmente embotada. Quando nós começamos a nos pesquisar ou efetuar a autopesquisa, a pessoa passa a adquirir unidades de lucidez, ela passa a adquirir, não digo, mas sim recordar, né, a ampliar as suas unidades de lucidez.
essas unidades de lucidez é importante observar que elas são uma série de condições, tá, pessoal? Não estou fazendo como se a gente estivesse fazendo um download de alguma coisa, muito pelo contrário. A consciência possui isso, mantém isso. Entretanto, ela ficaria como se fosse um leve esquecimento durante o tempo ou durante a ressoma intrafísica. Tem uma dúvida aqui da Jataí? Necessária para uma autorreciclagem. É a realidade. Jataí, eu concordo contigo, faça necessário uma autorreciclagem. Sim, eu vou exemplificar, tá? Uma ideia de automimese positiva, tá? Digamos que a pessoa, como casuística, que a pessoa tenha sido um médico em alguma outra existência e essa condição dela como médico proporcionou para ela uma série de avanços evolutivos, né? E essa pessoa acaba dessomando, né? Ao retornar a um veículo biológico ou ressomar novamente, ela acaba se auto-mimetizando, digamos assim, algumas características daquilo. Às vezes ela mesma pega aquela condição dela como médico de outra existência e faz medicina, se torna um grande médico novamente e ainda continua, né, fazendo determinada pesquisa, se for o caso, que ela iniciou na vida anterior, parou em detrimento da dessoma dela e agora ela retoma. Na maior parte das vezes a gente observa isso quando tu tens uma consciência que está fazendo uma pesquisa, baseando-se, por exemplo, em dados de outro pesquisador, um pesquisador anterior, e muitas vezes esse pesquisador anterior é a própria consciência, né? É uma casuística. Eu não sei se eu consegui explanar ou ampliar a ideia, Jataí, por favor, se tu achou que não não ficou muito claro ainda, por favor, né? Coloque novamente ali no chat. Ok. Uhum. Ok. Então tá. Um outro motivador para a autopesquisa é o fato de se autocomprovar alguma coisa. Existe uma casuística que eu costumo colocar, né? Sempre lembrando, pessoal, essa palestra eu estou me baseando muito no meu laboratório, no que eu procurei observar quando das minhas autopesquisas e o que eu procuro sempre avaliar quando eu faço o meu levantamento de dados e faço a minha autopesquisa. E uma coisa que eu observei muito foi que a autocomprovação, ela modifica completamente a nossa ideia relativa a determinado fato, né? Eu falo isso quando a pessoa procura, por exemplo, observar na prática, né, a existência, por exemplo, das bioenergias, né? Quando a pessoa se trabalha ou faz um exercício que nós chamamos de a circulação fechada das energias, né? Movimentar as bioenergias, a pessoa começa a sentir determinados fenômenos, né, que ela observa. Mas talvez o mais impactante para mim foi quando, fazendo exercícios, né, de projetabilidade lúcida, eu consegui sair para fora do corpo de forma consciente. Então, nesse momento, eu consegui autocomprovar, né, eu consegui provar para mim mesmo que a existência física não é a única existência, ou para ser mais exato, que existe alguma coisa a mais, além do que se encontra o corpo biológico. Então, nesse momento, eu consegui me autocomprovar que a projetabilidade lúcida, ela é uma possibilidade. Naquele momento, ela foi uma possibilidade. E também outros fenômenos, obviamente, que adviram devido a exatamente essa experiência, né? Foi uma coisa extremamente impactante para mim, até porque isso aí ocorreu durante a minha adolescência, época geralmente em que a gente possui um volume enorme de dúvidas, na maior parte das vezes a gente tem mais dúvidas do que todo e qualquer, digamos assim, um norte ou um livrinho que a gente possa avaliar algumas possíveis respostas para determinados problemas. Um outro ponto em relação a isso, só para a gente poder avaliar, é a questão dos aspectos que a gente observa em relação à autopesquisa. Tá? Obviamente que a autopesquisa ela é pessoal, né? Não estou me baseando numa observação de outra pessoa,
Não tem como transferir ela, tá? Porque a autopesquisa ela é pessoal, ela é intransferível, não há jeito de dizer que a minha autopesquisa ela vai ser favorável a qualquer outra consciência, né? O que eu posso fazer é tão somente me limitar a trabalhar os dados, observar, trabalhar os dados e chegar a algumas hipóteses e possíveis soluções ou possíveis conclusões a respeito disso. Então, a possibilidade de transferência dela, ela é possível que outras pessoas com as mesmas técnicas, observando os mesmos aspectos, consiga chegar a uma outra ideia, tá? Ou chegar, às vezes, à mesma experiência, né? No meu caso, por exemplo, que eu comentei a respeito da projetabilidade lúcida, utilizei técnicas propostas no livro Projeciologia, do professor Valdo Vieira, e consegui auferir uma gama razoável de lucidez na minha projeção. É sempre multidimensional, né, em relação à autopesquisa em si, ela é sempre multidimensional, porque o momento em que nós estamos nos auto-observando, nós estamos também observando o entorno. Isso porque, quando nós trabalhamos, tá, com autopesquisologia, o aspecto que a gente procura observar, ele interessa não somente a nós, como também interessa ao meio. Ao meio que eu quero dizer é o seguinte: como nós estamos interagindo com outras consciências, sejam consciências que estejam intrafísicas, sejam consciências que estejam extrafísicas, essas consciências, elas têm determinado nível de interesse. Seja bom, né, seja interesse positivo ou seja um interesse negativo. Com isso eu quero dizer que, às vezes, uma ideia em relação à autopesquisa é que a pessoa acaba se modificando, né? Eu comecei a observar isso na prática, e às vezes essa modificação, ela não é, digamos assim, muito positiva para o meio, né, para aquelas consciências que já estão, por exemplo, mais acostumadas com a pessoa sendo daquela maneira, e ela é muito positiva, ela pode ser para o lado positivo, que a gente estava mexendo, já estava começando a modificar determinados traços que já estavam mais arraigados. Ou seja, a pessoa começa a ser impelida a uma modificação, a uma condição, digamos assim, mais positiva, né? Obviamente que toda autopesquisa, como a pesquisa também, né, ela vai gerar mais perguntas do que respostas. Eu lembro que, quando eu fazia o levantamento de traços, tá, eu chegava a mais perguntas do que toda e qualquer resposta. Eu ficava perguntando: bom, será que eu possuo esse tipo de traço? Será que esse traço existe mesmo? Ou ele é apenas uma ideia da minha cabeça? Então, na realidade, essas perguntas, elas servem mais para poder refinar a pesquisa do que qualquer outra questão, né? Vai promover autoenfrentamentos, né? Talvez esse seja um dos aspectos mais presentes em relação à autopesquisa, ou seja, é a consciência olhando pelo espelho, olhando ela mesma, né? Então, no momento que eu comecei a me ver, eu comecei, inclusive, a avaliar algumas coisas. Assim, não pode ser assim, né? De repente eu não sou tão dessa forma, né? O que acontece é que, deixando as autocorrupções de lado, tá, muitas vezes a gente começa a se avaliar e começa a ver que aquela ideia que ou é passada para nós, ou que nós temos de nós mesmos, não reflete a realidade. Tá? Então, a realidade nua e crua que a autopesquisa repassa é uma realidade baseada em fatos, essa é a questão. Então, contestar fatos é uma coisa razoavelmente difícil, porque, para ter objetivos, para ter condições de poder chegar à conclusão que determinado fato ele inexiste, sendo que a pessoa possui já um levantamento desses dados, fica uma coisa um tanto quanto difícil de negar, né? Observei também, em relação à autopesquisa, que o processo de análise e síntese, né, eles são sucessivos. Isso porque, no momento que a pessoa está analisando, né, no momento que a pessoa está avaliando um traço, a pessoa começa a imiscuir, ou começa a ampliar cada vez mais essas ideias, começa a interagir com esse fato e acaba ampliando ele. No momento em que a pessoa amplia determinada condição, é necessário que se verifique, para fins de pesquisa, determinado ponto, para que a pesquisa não se torne muito larga. Era como se fosse
eu pelo menos via dessa forma, né? É como se eu pegasse uma lupa, né, e colocasse essa lupa num determinado ponto. Esse ponto ficou extremamente grande. Só que trabalhar esse ponto, né, ele não é um ponto único e exclusivo. Às vezes eu via que junto dessa condição que eu estava pesquisando, existiam outros aspectos que também interferiam. Então eu precisava novamente fazer uma síntese daquela minha análise e a partir daquilo começar a observar determinado aspecto. Aquele aspecto, novamente, amplio ele como se estivesse usando uma lupa e novamente me detenho em um outro que é o somatório, digamos assim, que geraria, digamos, aquele aspecto. Mais à frente eu vou colocar um exemplo para que fique mais presente esse processo de análise e síntese sucessivas. Bom, o que a autopesquisa ela ocasiona, né? Ela vai ocasionar crises pessoais positivas, né? Uma parte das vezes a pessoa até pode chegar à conclusão de que a crise pode não ser positiva porque ela está se auto-enfrentando uma série de coisas, muito pelo contrário. Uma parte das vezes o que eu observava era que aqueles aspectos que me chocavam, né? Porque eu não via daquela forma, eles se tornavam, digamos assim, com o passar do tempo e observando, exatamente a fotografia original, ou o que deveria ser o Fabiano. Então, no momento em que esses fatos ocorriam, eu começava a interagir comigo, né, com essas crises positivas, e essas crises positivas, elas são, obviamente, positivas pelo fato de ela permear ou fazer com que a pessoa cresça naquele momento, né? Nem que seja porque a pessoa se conheça. Uma outra questão que eu observei na prática é que o princípio da descrença, que é o fato de não acreditar somente na lábia de quem está falando, é uma coisa muito positiva, porque eu conseguia chegar, para ser mais exato, eu conseguia avaliar, né, que determinado aspecto que algum pesquisador comentou sobre aquele traço que eu estava pesquisando, eu não observava daquela forma. Ou e muitas vezes eu conseguia observar da mesma maneira, só que por digamos assim, por um leque de opções diferentes. Então, o princípio da descrença, ele serve como um balizador de como é que está a minha autopesquisa. Se ela está mais baseada em crenças ou se ela está mais baseada em fatos. Isso é importante de observar. A autopesquisa ela melhora o saldo da ficha evolutiva pessoal, ou a FEP, né? A ficha evolutiva pessoal é como se fosse um assento de tudo que a pessoa fez no decorrer das suas existências, colocado de uma certa forma para que, digamos assim, aquilo fique de forma indelével, ou seja, não interessa o que a consciência tenha feito, aquele apontamento, aquela atitude, aquela condição, ela fica registrada como se fosse, obviamente, um arquivo, né? E esse arquivo, ele permanece com a consciência em si. Então, essa ficha evolutiva pessoal, ela é melhorada quando nós começamos a nos autoconhecer, a nos autopesquisar. Isso e esse crescente de autopesquisa, ele vai, como eu falei antes, além de melhorar a consciência, ele também vai melhorando o entorno. É importante observar que esse tipo de processo, ele, além dele ser gradativo, ele é dinâmico, ele não é um formato estático. Uma questão que eu observei em relação à autopesquisa, ou o aspecto que eu pesquisei na época, era a modificação de autorrotinas. Tá? Então, eu tinha determinadas rotinas, essas rotinas, elas eram, ou eu observava elas de determinada forma, e comecei a avaliar, ou reavaliar essas rotinas, para que elas fossem o mais saudável possível. Então, eu comecei a notar que autorrotinas sadias, elas faziam com que a minha autopesquisa aumentasse, ou que eu conseguisse ter uma condição melhor de dados. Tá? Comecei a observar determinados pontos, né, na minha autopesquisa e comecei a ter novas sinapses, ou seja, comecei a fazer ilações
né, com base em determinadas ocasiões em que não tinha parado para pensar ainda. E outras vezes, aqueles resultados ou aquelas observações faziam com que eu tivesse um entendimento de uma forma diferenciada de algumas atitudes. Então, essas novas sinapses, elas são dinâmicas e elas ocorrem, ou pelo menos no meu caso, elas ocorreram durante o decorrer do meu processo de autopesquisa. E também, como eu falei, é um processo novamente dinâmico, né? A uma parte das vezes, quando eu estava pesquisando determinada fragmento, digamos assim, um determinado ponto da minha autopesquisa, eu começava a observar que vinham ideias, né, maneiras diferentes, muitas vezes, de observar determinado fenômeno. E, às vezes, até mesmo a observação de algumas ideias de técnicas diferenciadas para poder analisar aquele fenômeno. Uma questão que eu observei foi exatamente a mudança do paradigma pessoal. Então, na minha maneira de ver, a autopesquisa ela muda a maneira, né, como a consciência se vê e a maneira como ela vê os problemas. Então, eu coloco exatamente isso no slide, que seria a mudança do paradigma pessoal. Algumas exigências, né? Nem tudo são flores. Na vida, nós temos que fazer determinadas opções em detrimento de outras. Então, no momento em que a pessoa opta por alguma coisa, ela abre mão de outra, né? Não há possibilidade de termos ou fazermos duas coisas ao mesmo tempo. Uma coisa que eu observei em relação à autopesquisa é exatamente o quanto de empenho, né, a autopesquisa ela necessita. Então, existe um número X, é preciso, né, que a consciência pare, é preciso que a consciência se avalie, é necessário que a consciência tenha um tempo para ela mesma, tá? Para isso, é necessário que ela tenha um determinado empenho, ela determinada condição para que ela mesma se autoexija. Então, a autopesquisa não é uma coisa que a gente possa dizer, não, eu simplesmente vou parar nessa mesa, vou reavaliar minha vida e a partir do momento que eu sair por aquela porta, sou uma pessoa completamente nova. Não é a realidade, não é o que se observa, pelo menos, em relação à autopesquisa em si, né? É um processo de autoavaliações constantes. A consciência não tem condições de poder simplesmente ficar observando aquilo, que nem a gente observa na ciência intrafísica normal, né, de simplesmente avaliar determinado fenômeno observando ele, muito pelo contrário. São autoavaliações sucessivas, elas são constantes e elas ocorrem no decorrer do tempo em que a pessoa está se autopesquisando, ou seja, no momento que eu estou observando o meu laboratório pessoal, no meu LabCon, meu laboratório consciencial, eu estou também interagindo com ele. Ou seja, o pesquisador também é a pesquisa, é o objeto da pesquisa. Eu tive que observar, isso aqui é impossível não avaliar, quando numa autopesquisa, o desapego de determinados preconceitos. Tá? Então, avaliar que a consciência em si é de uma forma, sei lá, mais bonitinha, às vezes não é bem assim. Uma parte das vezes, o que eu observava de determinados aspectos intraconscienciais que eu estava avaliando, eles não eram tão, digamos assim, cheios de cores. Em alguns pontos, eles eram até tons de cinza, né? Nem sempre eram flores, às vezes era um pouquinho de espinho, na maior parte das vezes, para ser mais exato. Isso me proporcionou uma certa lucidez multidimensional, porque no momento em que a gente faz a autopesquisa, nós interagimos multidimensionalmente, certo? Não somente com os elementos da autopesquisa, mas também com os elementos intra e extrafísicos. Então, essa condição fez com que eu visse não somente eu, né, ou avaliasse eu somente consciência, mas como avaliasse também o meio. Porque quando nós começamos a fazer autopesquisa, é interessante sempre observar que as bioenergias, elas proporcionam um levantamento de dados enormes.
Tá? Então, muitas vezes a pessoa inicia uma autopesquisa, ela inicia avaliando determinados traços, aí ela começa a ter, por exemplo, uma dor de cabeça, essa dor de cabeça remete ela a uma lembrança de alguém, e tudo isso são elementos, tudo isso são coisas que a pessoa pode colocar na sua avaliação, e isso tudo depois, num levantamento, pós, digamos assim, de dados, a pessoa tem condições de poder avaliar o que exatamente tem a ver essa dor de cabeça com essa lembrança de determinada consciência, de determinada pessoa, né? Existe elemento de correlação? Não existe correlação? Que fatores fizeram com que levasse a isso? O que fatores fizeram com que eu estivesse com dor de cabeça? Então, tudo isso são levantamentos, são dados. Mas sempre enfatizando, o processo é todo multidimensional, tá? E essa possibilidade de conscientização, ela vai aumentando a nossa lucidez para o entorno, tá? Então, no momento em que eu estou fazendo a pesquisa, eu também sou ligado multidimensionalmente no que está ocorrendo. Uma coisa que eu observei em relação às autopesquisas é que houve uma ampliação do dicionário cerebral. Isso porque, na maior parte das vezes, quando eu estava pesquisando determinado fato, esse fato me remetia a determinada condição que eu não tinha elementos formais de definição. Então, esses elementos formais de definição, por exemplo, tive uma dor de cabeça no lobo frontal, o que representa esse tipo de coisa? Então tá. Então, primeiramente, eu vou pesquisar o seguinte, olha, que área é essa? O que está relacionado? Aí, às vezes, a pessoa não sabe nem o que é o lobo frontal, né? Vou no dicionário, amplio, parece uma bobagem o que eu estou dizendo, mas a realidade é exatamente essa. A autopesquisa, ela não é somente levantamento de dados, é também a pesquisa, a formalização do que significa determinada palavra, qual palavra melhor define o aspecto. Isso é uma coisa importante a ser colocado, porque muitas vezes, quando a pessoa coloca ou ela está coletando dados, ocorre determinado fator ou determinada circunstância que a pessoa não possui um dicionário cerebral próprio para aquilo ali. Ela não possui, digamos assim, uma sinapse, né? Ela não possui consciência específica do que é aquilo. Ou seja, tem alguma coisa nova que eu não sei definir e que eu vou ter que procurar aquilo. Então, eu coloco que isso aí é uma ampliação do dicionário cerebral, porque no momento em que a gente começa a ver outros aspectos, começa a pesquisar determinados aspectos, e em cima disso, a gente começa também a ver e formalizar essa atitude, esse fato, nós acabamos ampliando cada vez mais o nosso dicionário cerebral, né? Não tem como pular essa ideia principal, né? Vocês desculpem eu estar retornando sempre a essa ideia do dicionário, mas ela é muito importante e eu consegui observar isso na prática, tá? Bom, é importante sempre observar que a autopesquisa ela é um mega investimento. Tá? Isso aqui eu retirei do Manual da Programação Existencial, né, que o professor Valdo Vieira escreveu. Eu recomendo ele, que a pessoa leia ele de cabo a rabo, né, anote, faça uma série de coisas, porque ele aumenta, ele traz muitos dados para a autopesquisa. E como a gente está relacionando diretamente a autopesquisa com a programação existencial, que na minha maneira de ver, pessoal, não tem como pesquisar a programação existencial sem fazer autopesquisa, pessoal. Não existe, uma coisa está diretamente ligada à outra. Tá? A pessoa que diz, não, eu estou cumprindo minha programação existencial, mas está fazendo autopesquisa? Não estou fazendo autopesquisa. Opa, tem alguma coisa errada, entende? Porque essas duas condições são intrínsecas. Tá? No momento em que a gente faz a autopesquisa, procurando observar a programação existencial ou coletar dados para a sua programação existencial, nós temos todos aqueles aspectos anteriores que eu falei, entendeu? Onde a gente tem o aumento do dicionário cerebral, todas aquelas funções cognitivas que ocorrem, a função da multidimensionalidade funcionando. Então, assim, isso aí tudo é observado quando a gente faz a autopesquisa. Então, relacionamento da autopesquisa com a programação existencial, ela é intrínseca. Tem uma dúvida aqui, Fabiano, como suas experiências com a projetabilidade lúcida contribuíram para o desenvolvimento e motivação da tua autopesquisa? Bom,
O que basicamente eu tinha, tá, quando eu iniciei muito novo na Conscienciologia. Na época, eu tinha 15 para 16 anos e eu tinha já determinados fenômenos que ocorriam, porque eu vim do interior, né, para Porto Alegre, e no interior as coisas funcionam basicamente assim. Se tu tem determinadas coisas que estão ocorrendo contigo, aquilo lá ou é o diabo, né, ou alguma coisa está se apossando de ti. Tá? Então, eram as respostas que eu tinha. Então, para evitar essas bobagens, porque eu sempre achava assim, poxa, não é bem assim, acontece os fatos, não te envolve com isso. E talvez um dos primeiros livros que eu tive acesso era do Padre Quevedo, que ele colocava sempre a ideia principal como, digamos assim, a linha mestra dele de pesquisa como a ideia da Igreja Católica, né? Ele dizia que existiam fenômenos parapsíquicos, mas que não existia multidimensionalidade, que isso era tudo bobagem, uma série de coisas mais. Então, esse foi talvez o meu primeiro contato com esse livro, e esse livro me abriu para uma série de aspectos. Para um adolescente que tinha N dúvidas, certo? E eu sempre fui muito cri-cri de procurar as coisas e avaliar, procurar avaliar aquilo, não somente por uma ótica, eu comecei a ir atrás desse tipo de coisa. Quando eu comecei a ter, e aí é que eu falo da questão da multidimensionalidade, acesso a outros livros, e inclusive um dos grandes aportes, eu posso colocar dessa forma, eu tive uma professora de inglês ainda, na época do que a gente chamava de segundo grau, tá? Em que ela leva um livro, Minhas Vidas, da Shirley MacLaine, e num dos pontos ela comenta a respeito da projetabilidade lúcida. E aquilo ali serviu como se fosse um encaixe para mim, por dizer assim, só um pouquinho. Aí eu não consegui quase que parar de pensar nada. Na época da adolescência e tudo mais, adolescente é uma coisa difícil, né? Adolescência é o único mal que passa com o passar do tempo. E eu só conseguia pensar naquele tipo de coisa. Quando eu vim para Porto Alegre, eu consegui ter mais acessos a isso. Só que o principal ponto, né, do desenvolvimento, digamos assim, da minha motivação para a autopesquisa, que balizou, ou para ser exato, o que balizou mesmo foi a experiência da projetabilidade lúcida, foi porque eu comecei a observar que aquela condição ou aquele medo comum que a gente possui de que a vida vai terminar, tá? Com a morte, digamos assim, do corpo biológico, aquilo foi sanado, né? Então, isso aí serviu como se fosse como se tirasse completamente, né? Tirasse com a mão, como a gente costuma dizer, né? Esse medo, essa coisa que me impedia. Foi baseado nisso, né, que me motivou a autopesquisa. E teve um outro aspecto, pessoal, que eu tenho que observar, que que assim, ó, foi um pacote completo, né? Eu saí para fora do corpo, e no momento em que eu saí para fora do corpo, eu tive uma série de fenômenos parapsíquicos que ocorreram no decorrer daquele tempo. Então, assim, ó, eu consegui comprovar numa experiência uma série de outras dúvidas que eu já possuía, tá? E eu consegui resolver aquilo. Só que, assim, no momento em que eu tive a experiência, as dúvidas foram, olha, multiplicadas por 1000. Então, assim, quando esse tipo de coisa aconteceu, eu comecei simplesmente a avaliar, assim, bom, o que aspectos eu posso observar para poder trabalhar minha autopesquisa? Bom, comecei a avaliar o seguinte, por que em determinada época da minha vida eu tinha mais facilidade para projetabilidade lúcida e hoje em dia não? Certo? Primeiro ponto, comecei a levantar minha autopesquisa nesse sentido. Aí comecei a avaliar, né, e aí é que eu falo do processo de análise e síntese, é que eu comecei a pegar um fato e analisei por que a minha projetabilidade diminuiu, certo? Em cima disso, eu comecei a observar que existiam fatos, por exemplo, em que eu era muito impulsivo. E então essa impulsividade, ela causava aquela questão de iniciar, por exemplo, um experimento projetivo. Ah, não.
Se em 15 minutos eu não sair para fora do corpo e tiver uma mega projeção com um amparador me explicando uma série de coisas, não quero mais. Então já levantava dali e tudo mais. Então tive que começar a me adequar, começar a levantar outros aspectos. O que trazia impulsividade? O que gerava a impulsividade naquele momento? Quando eu comecei a pesquisar a impulsividade, eu comecei a pesquisar outros aspectos. Esses outros aspectos foram ampliando, digamos assim, a minha autopesquisa e delineando ela para outras condições. Então, no final das contas, a autopesquisa, o fato dela ser dinâmica e no decorrer do tempo a pessoa não consegue terminar dizendo, vou iniciar minha autopesquisa hoje, dia 3 de novembro de 2018 e vou terminar o dia 3 de novembro de 2019. Não existe isso, porque a autopesquisa ela é contínua. Quanto mais a pessoa, tudo depende de quanto a pessoa pretende aprofundar o aspecto. Quanto mais profundo tu te propõe a te autopesquisar, mais profundamente vai a tua autopesquisa. Eu não sei, Jataí, se eu consegui te responder nessa condição. Ok. Ok, vamos lá. Então, tá, pessoal. Então, sempre lembrando que a autopesquisa é um investimento, tá? Nesse caso, a autopesquisa é um mega investimento, porque ela representa um salto, certo? Em termos de evolutividade. Bom, para que a pessoa possa fazer autopesquisa, é necessário que ela tenha determinado fôlego, né? O professor Valdo Vieira coloca no Manual da Programação Existencial que a planilha da programação existencial ela é estipulada de acordo com o fôlego evolutivo da consciência. E eu peguei esse aspecto e coloquei em relação à autopesquisa. A autopesquisa, pessoal, ela é tão mais aprofundada quanto mais a pessoa puder investir nela. Então, assim, se a pessoa consegue investir muito na sua autopesquisa, ela vai se tornar mais aprofundada. Isso é fato. Eu consegui observar esse aspecto quando eu iniciei a questão da autopesquisa. Inicialmente, a minha autopesquisa, hoje em dia, se eu fosse avaliar como se fosse uma árvore genealógica, se dá para se dizer dessa forma, né? O início, a ideia principal que gerou a minha autopesquisa, ou as minhas dúvidas, para chegar aonde eu estou hoje na minha autopesquisa, eu chegaria à conclusão de dizer assim, olha, quase não teve nada a ver, entendeu? Claro que existe um link, né? Mas não está diretamente relacionado. Isso porque houveram uma série de aspectos, uma série de processos de análise e síntese que acabaram levando a essa condição, a chegar, digamos assim, ao que hoje em dia eu estou pesquisando. Bom, a relação entre programação existencial e a autopesquisa, que eu comentei que as duas coisas são intrínsecas, tá? O que basicamente eu fiz? Tá? Eu procurei avaliar eu procurei fazer planilhas avaliativas. Tá? O principal ponto que eu observei foi a formulação dos traços pessoais, né? Quais traços impedem a minha evolução, quais traços dificultam mais a minha evolução, né? É o que a gente costuma dizer de trafores e trafares, né? E hoje em dia existem os trafals também, que são os traços faltantes, né? Observei futuramente, depois na minha autopesquisa, e já depois junto na Apex também, o que a gente chama de forma das retribuições pessoais. O quanto a pessoa retribui com base naquilo que recebeu. Tá? Isso aqui é um determinante em relação à sua programação existencial. Aqui eu já estou falando de um outro ponto, onde eu iniciei a palestra dizendo o seguinte, olha, o que seria autopesquisa, o que eu observei na autopesquisa. Agora, quais são esses pontos que chegam, digamos assim, a delinear, ou para eu poder ter uma ideia da minha programação existencial, né? Então, procurei observar esses traços, né, os traços pessoais, a formulação das retribuições, tá? É importante observar que auto e hetero pesquisas são extremamente importantes, porque elas dão embasamento, elas contribuem com novos dados, contribuem com novas avaliações, contribuem com muito boas hipóteses, né, formuladas com base, às vezes, em problemáticas diferentes da sua, mas com casuísticas ou, muitas vezes, fatores que ocasionam o mesmo problema. Uma coisa interessante é a pesquisa de biografias. Na maior parte das vezes, a gente consegue ver determinado aspecto
que a pessoa, que a consciência apresenta em alguma determinada biografia. E isso também gera dados para que muitas vezes a pessoa está pesquisando uma biografia e aí, lendo talvez uma determinada biografia, a pessoa esteja lendo a vida da consciência ou da vida que ela teve durante aquele tempo, né? Então ela está lendo ela mesma, como se fosse esse aspecto, né? Eu não descarto essas possibilidades, entendeu? Tudo são possibilidades, pessoal, é importante sempre avaliar. O descarte de uma possibilidade, ela só se dá com fatos. Então, enquanto se considerar hipóteses, é interessante sempre avaliar que, para excluir uma hipótese, nós temos que ter um fato. Tá? Em relação à autopesquisa, é sempre assim. O que exclui é exatamente a especificação, o levantamento, chegar à conclusão de que talvez, né, a consciência não seja tão gênio quanto ela esteja imaginando. Talvez ela tenha muita facilidade num ponto, isso e aquilo, mas ela não seja definitivamente um gênio. Ou, às vezes, o contrário, né? A pessoa chega à conclusão de que, não, é super normal e tudo mais. Não, mas na realidade ela tem um tipo de genialidade. Então, assim, são dois aspectos que eu procurei levantar, né? Uma coisa que eu observei e achei muito interessante é as heteroobservações. São importantíssimos, às vezes, os feedbacks que a gente recebe de outras consciências. Na maior parte das vezes, aquela pessoa que está afim mais de te quebrar, ela te dá um feedback importantíssimo, certo? Porque aí a gente, inclusive, diz que os assediadores são excelentes consciências para poder ter uma ideia, né, ou pelo menos um feedback. Tudo bem, eles estão ampliando ao máximo que dá o problema, mas o feedback, se a gente retirar o excesso, o feedback é muito importante. Da mesma forma que a heteroobservação, né, ou feedback positivo, aquela pessoa que quer te ver bem, ela te dá um feedback explicando, olha, fulano, de repente, tu tem que observar isso, fulano, tu já parou para pensar que em determinadas situações tu age dessa forma, tá? E essas retribuições, essas heteroobservações que as pessoas fazem, são elementos importantíssimos em relação à autopesquisa, pessoal. Eu, observando isso, inclusive, na maior parte das vezes pedia feedbacks, certo? Para que a pessoa pudesse ler, às vezes, até mesmo os levantamentos que eu fiz, né, do meu material, para que a pessoa me desse, por exemplo, a ideia dela. Não quer dizer que eu ia pegar a ideia dela e dizer, não, é isso, fechei o problema, não. Olha, a ideia dela foi isso. Por que tu pensou dessa forma? Por que tu pensa assim? Quais aspectos tu observou? Entendeu? Isso tudo são elementos que fornecem, digamos assim, condições para que a pessoa possa ver o problema por um outro leque, por um outro aspecto. Como é que foi preparada a autopesquisa, né? Em primeiro lugar, foi um investimento na auto-organização, certo? A auto-organização, ela evita o contrafluxo, né? Por quanto mais organizado a pessoa estiver, melhor. Por quê? Um exemplo, eu quero anotar, aconteceu determinado fenômeno, certo? Eu vou anotar esse fenômeno. Cadê a caneta? Cadê o lápis? Então, se eu conseguir manter, tá, tudo isso no entorno das minhas mãos, é melhor e mais fácil de eu me concentrar naquilo que é o mais necessário. Essa análise que eu fiz simplória, ela pode ser ampliada em muitos aspectos, tá? Por exemplo, se a pessoa não tem um local, tá, que ela possa fazer o levantamento, se ela não tem um computador, se ela tem que utilizar, por exemplo, um computador de uma outra pessoa, certo? Naquele momento em que eu tenho que passar meus dados para ali, que eu tenho que coletar meus dados, que eu tenho que fazer um levantamento, a outra pessoa também quer navegar na internet. Poxa, entendeu? E uma coisa interessante que ocorre é que quanto mais a gente pesquisa, mais a gente faz autopesquisa, mais contrafluxos ocorrem, entende? Porque assim, a gente tem que observar que nós vivemos num meio onde ele é mais patológico do que propriamente dito, mais, digamos assim, positivo, né? Ele é mais negativo do que positivo, entre aspas, né? Mas assim, com isso eu quero dizer o seguinte, que a maior parte das vezes tem pessoas que vão gerar contrafluxos, né? E esses contrafluxos, às vezes, é de tudo que a gente possa imaginar, de todos os meios que vão fazer. Então, a maneira que eu vi de evitar esse tipo de coisa é tentando me auto-organizar ao máximo, né? Sempre procurei observar anotações, seja em papel ou eu utilizo um gravador digital. Hoje em dia, com a ideia
dos celulares, é mais fácil até da gente poder fazer esse tipo de coisa, né? Pintou uma ideia, pintou um levantamento de alguma coisa que eu estou fazendo, apareceu determinado livro. Hoje em dia, o celular é amigo inseparável, porque a pessoa pode gravar o seu próprio áudio dizendo o seguinte: olha, eu estou em tal e tal lugar, sempre procurando colocar o máximo de dados específicos. Por exemplo, olha, estou numa sala, assim, assim, assado, entendeu? O horário é tal, tem tais pessoas na minha volta, tive determinado pensamento, né? Porque o que eu observava na maior parte das vezes, quando ocorriam algumas coisas e alguns elementos da minha autopesquisa, eu não tinha tempo para poder simplesmente parar, né, escrever aquilo, fazer um levantamento. Não, eu achava mais fácil o áudio. Depois eu só ouvia novamente os áudios e coletava os dados. O levantamento dos contextos, né, no áudio, né, o ambiente que eu observava, e depois a segunda etapa, que era a análise e a síntese, né? O que me dava a noção, digamos assim, de conjunto, quando eu ouvia os meus áudios, certo? Com determinados aspectos. Eu procurava encaixar aquilo nas minhas planilhas, né? Nas minhas planilhas de contextos e as planilhas que eu estava já observando determinado aspecto. Na prática, tá, eu procurei levantar o contexto pessoal, o meu contexto atual, né, como eu me encontrava, certo? Depois eu comecei a pesquisar o que eu posso iniciar, onde é que eu posso começar, o que eu posso fazer primeiro. Na maior parte das vezes, quando eu começava uma auto-pesquisa, eu tinha uma série de aspectos. Eu precisava me concentrar num, certo? E na maior parte das vezes eu chegava à conclusão de que aquele aspecto que eu estava pesquisando, ou que eu achava que estava pesquisando, era um outro completamente diverso, ou eu estava pesquisando já outro aspecto da própria planilha. Então isso me permite, por exemplo, né, ir mexendo e colocando os dados. O que eu notei, tá? Eu notei que a maior parte das vezes, quando eu chegava à conclusão de alguma coisa, era melhor eu ter um foco na solução do que no problema propriamente dito. Porque se a pessoa acaba, no meu caso, né, eu sempre acabava me misturando, digamos assim, uma série de aspectos, uma série de problemas. Eu tenho isso, tenho aquilo, pois é, isso aqui, isso, aquilo. Não. Como é que eu posso resolver esse aspecto que apareceu? Como é que eu posso resolver esse problema que apareceu? Tá? Então, focar na solução, para mim, pareceu como sendo sempre o melhor, exatamente nesse ponto da autopesquisa. Procurei colocar metas, né, para poder chegar a determinados pontos com objetivos fixos, né? Ou seja, concluo uma determinada meta. Bom, a minha meta é fazer um levantamento dos meus traços pessoais relativos, por exemplo, ao meu excesso, sei lá, de... como é que eu vou avaliar? É que enquanto estou falando para vocês, estou me lembrando também das planilhas, tá? Mas assim, ó, uma das metas que eu me propus era que no decorrer do dia, pela manhã, e enquanto também eu estava trabalhando, procurar observar como é que eu ficava quando uma pessoa me abordava com perguntas que eu achava que eram óbvias demais, né? A pessoa bastava simplesmente ler o aspecto e ela teria conclusões, mas eram óbvias demais. Então, às vezes, eu disse, poxa, é só tu parar e ler, entendeu? Eu disse, bom, o quanto isso não é assistencial. Aí comecei a bolar da seguinte forma: bom, eu quero ser mais assistencial, então vou bolar uma meta. Toda vez que a pessoa chegar dessa forma, eu vou parar, avaliar, procurar ver a dúvida dela e prestar o máximo de atenção no entorno, no que acontece, certo? E foi indo com o passar do tempo e bolando determinados objetivos. Se acontecer determinadas coisas, bom, o meu objetivo é o quê? É assistir aquela pessoa, vou tentar assistir ela da melhor forma possível. Com essas várias metas, com objetivos fixos, a pessoa tem condições de fazer a sua autopesquisa, não digo assim decolar, porque parece ser um aspecto, né, mas a pessoa tem condições de poder andar bem rápido com a autopesquisa e poder também chegar às conclusões, né, exatamente ao que ela está pesquisando. O que eu notei? A autopesquisa, ela se dava da seguinte forma, tá? Coleta de dados, uma interpretação daqueles dados, uma avaliação e o levantamento de hipóteses. O que serve aquilo ali? Por que aquele aspecto ocorreu? Por que se deu daquela maneira? Né? Existe uma outra forma de observar esse tipo de coisa? Então, todos esses dados eu procurei levantar durante todo o decorrer do tempo da autopesquisa. Eu notei que a autopesquisa ela é um processo mais cíclico do que qualquer outra coisa, porque vocês notam que existe uma linha do tempo e que os dados iniciam e eles espiralam. Só que essa espiralação é o seguinte: às vezes a pessoa volta
naquela mesma ideia, só que ela nunca volta no mesmo patamar. Certo? Ela volta num patamar acima, ela já volta numa condição melhorada, ela já volta, por exemplo, quando ela encara o problema, ou quando o problema chega para ela já procura já resolver, ou para ser exato, ela já resolve de uma forma melhorada. Então, eu notei que essa ciclicidade na autopesquisa, ela também vai ocorrendo. Aqui eu trouxe uma casuística, né, pessoal? Eu estou correndo um pouquinho mais porque em relação ao tempo, tá? A minha ideia era terminar completamente esses slides, então eu vou correr um pouquinho mais aí, vocês me desculpem aí o mau jeito, tá? Eu coloquei uma casuística que se chama a casuística que eu coloquei, que era o fato de a desorganização. Eu procurei avaliar o meu nível de desorganização, certo? No Manual da ProEx, o professor Valdo comenta a seguinte questão, que um fator de autodesorganização aparentemente simples pode apontar um incomplexus subjacente em andamento, ou seja, uma desorganização simplóriazinha, que às vezes a pessoa pode achar assim, é tão pouquinho e tudo mais, ela pode ser, digamos assim, um estopim, entendeu? Para que a pessoa venha a chegar a não concluir a sua programação de vida, né? Assim, e esse fato ele está ocorrendo. Então, a pessoa que acaba notando na desorganização, no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a notar na minha desorganização, eu comecei a avaliar que os aspectos todos iniciavam na minha desorganização, na minha autodesorganização. Então, quando eu comecei a modificar ela, comecei a botar de formas diferenciadas aquilo, eu comecei a parar de perder dados, eu comecei a evitar, por exemplo, o acúmulo de uma série de coisas que são desnecessárias, né? E também de aspectos que às vezes eu estava achando que eu estava levantando e que eles não tinham nada a ver com a minha autopesquisa. Então, esse é um ponto, né, que a pessoa pode, por exemplo, colocar na prática e dizer assim, olha, qual aspecto eu vou observar numa autopesquisa? No meu caso, eu coloquei a desorganização, certo? E embasei nessa questão do professor Valdo Vieira, cheguei à conclusão, olha, esse aqui eu vou ter que resolver porque a coisa vai ficar meio difícil para mim na programação existencial se eu não investir um certo tempo nessa pesquisa. Uma das hipóteses, né, que eu coloquei em relação a isso, para poder chegar à solução, né, procurei abordar a lei do maior esforço, ou seja, procurei organizar as coisas. Para uma pessoa que é desorganizada, organizar alguma coisa é um processo de lei de maior esforço, ou seja, eu vou organizar da melhor forma possível que eu puder aquilo lá para que eu possa encontrar os dados e tudo mais. Não estou bolando uma ideia como se a pessoa tivesse um transtorno obsessivo compulsivo, pessoal, entendeu? Estou só investindo de forma consciente, né, numa metodologia para eu poder resolver o problema. Investi na auto-organização, procurei observar a questão da disciplina pessoal, comecei a abordar aquilo na minha autopesquisa, fazendo processos de análise e síntese, e procurei fazer evitações. Então, evitei, por exemplo, excessos em relação ao meu soma, né? Diz assim, olha, em vez de ficar me organizando tudo aquilo lá e perdendo uma série de tempos, vou procurar organizar aquilo da forma mais rápida possível, para que eu possa ter acesso àquilo, sem precisar ficar me detendo em técnicas diferenciadas, em maneiras complexas e tudo mais, então, para evitar excessos, certo? Uma outra coisa que a gente acaba deixando de lado, até por uma ocasião em relação da questão tempo, é exatamente as amizades ociosas. Passei a deixar um pouco de lado as amizades, né? O pessoal que queria mais era saídas, né? Festas, esse tipo de coisa, para investir mais em termos de autopesquisa, em termos de coisas que eram mais prioritárias, digamos assim, naquele momento, no meu momento evolutivo. Bom, pessoal, a gente já está chegando mais ao final da palestra e isso aqui é uma coisa importantíssima a ser colocada, né? A priorização da programação existencial. Então, a gente coloca aqui que a prioridade proexológica ou a programação existencial é a condição mais relevante a ser atendida em primeiro lugar no momento evolutivo pela consciência. Homem ou mulher intermissivista frente à programação existencial. Isso aqui eu não coloquei referência, vocês desculpem, mas isso aqui está diretamente relacionado ao livro Manual da Programação Existencial, escrito pelo professor Valdo Vieira. Bom,
é importante observar que é necessário que, para que a gente possa chegar a concluir a programação existencial, é necessário um determinado nível de compromisso. E eu falo compromisso no sentido de estar mesmo engajado, né? Então, eu coloquei 2 pontos aqui do manual da Proexis, né? A página 20, onde diz, o professor Valdo coloca, a Proexis é realizada em todos os minutos da existência como resultado das pequenas grandes coisas. É uma realidade. A gente não consegue simplesmente, eu quero terminar minha programação existencial da forma mais profilática possível. Tá, mas como é que tu vai fazer isso? Não tem ideia. Bom, então assim, inicia pelos pequenos pontos. Uma parte das vezes, determinados ganhos, determinadas modificações na personalidade têm uma condição, digamos assim, enorme na resolução de determinados outros problemas, né? E o outro ponto, na página 23, que o professor Valdo também coloca, é que toda programação existencial exige cultivo diário a partir de um fato natural, nem toda semente germina. Isso aqui eu coloco exatamente o processo da autopesquisa, certo? Então, a autopesquisa sendo cultivada diariamente, sendo avaliada, analisada diariamente, investido diariamente em autopesquisa, é que faz com que a pessoa venha a concluir a sua programação existencial da melhor forma ou da melhor condição, né? Bom, pessoal, eu coloco aqui alguns aprofundamentos, tá? Porque numa palestra de 1 hora é muito difícil da gente chegar e colocar todos os aspectos de alguma pesquisa em si ou levantamento de dados. Então, eu coloco o seguinte, para que o pessoal possa aprofundar mais, alguns livros eu recomendo, tá? Para quem é mais jejuno, quem está no início, pode pegar o livro que é a Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, tá? Um outro livro que eu acho que é extremamente interessante, né, e é muito, muito produtivo, é o Manual da Programação Existencial, também do professor Valdo. Para quem já é um pouco mais avançadinho, o pessoal que já está mais investido mais tempo na sua autopesquisa e quiser dar um up nela, dar um pulo maior, o Conscienciograma é excepcional, tá? Alguns livros que me proporcionaram, por exemplo, um aumento do dicionário cerebral foi os 700 experimentos, né, da Conscienciologia, do professor Valdo Vieira, que trouxe muitos dados, muitas coisas que eu consegui avaliar e chegar a determinadas conclusões, me baseei nos elementos das pesquisas do professor Valdo. O Projeciologia, que foi o livro base, né, para o início das minhas autopesquisas, sempre lembrando que eu não sei se o Projeciologia, mas hoje esses 4 primeiros livros, o que é Conscienciologia, Manual da Proexis, Conscienciograma e 700 Experimentos, estão em PDF na internet, tá? Vocês podem dar uma olhadinha acessando qualquer um dos sites, eu acho que, principalmente o de verbetes da Conscienciologia, é possível que a gente encontre links para esses livros, se não estão mesmo já diretos os livros lá para poder fazer o download. Não sei quanto à Projeciologia. Os outros que eu me baseei, principalmente para essa webconference, foi o artigo Autopesquisa e Autoenfrentamento, do professor Tony Muscoff, Autopesquisologia, que são fatores determinantes, da Nilce de Oliveira, e alguns aspectos da enciclopédia da Conscienciologia, que nesse caso são os verbetes, né, que são o autoavaliação evolutiva, autocientificidade, o verbete Leis da Proexis. Então, pessoal, eu deixo o meu agradecimento aqui, deixo o meu e-mail, caso vocês possuam alguma dúvida que eu possa ampliar, colocar alguns aspectos, certo? E fiquem à vontade para, caso vocês queiram me dar um feedback a respeito de algum aspecto da palestra que eu não consegui abordar ou que eu não consegui ser feliz nesse ponto. Agradeço muitíssimo a gentileza de vocês num sábado como hoje, estar aqui presente e investindo no conhecimento e fazendo a gentileza também de me dar atenção. Agradeço a minha colega também, Ana Lu, que me deu suporte desde o início da palestra, e sem ela, boa parte aí do que a gente consegue em termos técnicos, a gente não consegue muito, né? E o demais, pessoal, agradeço também a equipe de amparo também, que está sempre presente aí, dando uma força enorme para nós. Muito obrigado para vocês, obrigado pela gentileza e aguardo vocês numa próxima. Obrigado, obrigado.